Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do gestor de contratos, a aula de introdução, onde nós veremos alguns conceitos do gestor de contrato, qual é o objetivo desse módulo e vai nos dar uma ideia geral para depois trabalharmos as outras aulas mais práticas em relação ao gestor de contratos. O objetivo do módulo, na realidade, nós dividimos em 5 objetivos básicos. É lógico que você pode ter uma outra aplicabilidade para o módulo também. Um é gerenciar os contratos de licenciamento de software, né? É algo bem comum. Gerenciar os contratos de prestação de serviço de hardware. Isso se refere a, em algum caso, que você, por exemplo, trabalha com SCF e você tem clientes que te pagam mensalmente para a manutenção daquele SCF, e aí o gestor de contrato, ele vai gerenciar, por exemplo, se na manutenção daquele SCF você tem franquia de peças, se você apenas tem mão de obra, e assim por diante. Então, o gestor de contrato ele gerencia isso também. Quando é aberta uma OS de serviço, ela pode ser apontada para um contrato específico, para depois você tirar um extrato do contrato, ver o custo do contrato, avaliar isso mensalmente, anualmente, ou período que você quiser, ou período de vigência do contrato e assim por diante. Esse tipo de informação também, no contrato de software, ele vem, o gestão de helpdesk, ele também é interligado com o gestor de contrato. SIMAC, como é uma RP, os módulos em si são interligados, as informações elas navegam por vários módulos. Uma outra finalidade do gestor de contrato é gerenciar os contratos de aluguéis de equipamentos. Pode ser também que você alugue um PIMPAD, por exemplo, né? Ou alugue uma impressora, ou um outro tipo de equipamento, e você pode lançar essa informação no gestor de contratos. Também, o objetivo é gerenciar os contratos de serviços prestados a fabricantes e assemelhados. Muitas vezes, nas nossas atividades, nós prestamos serviço a um fabricante, só que de uma forma indireta, né? Então, no nosso sistema você cadastra o cliente, porque o cliente pode ter outro tipo de relacionamento com você. Além de você prestar um serviço para ele, que ele não vai pagar, quem vai pagar vai ser o fabricante, ou um assemelhado, um terceiro. Esse cliente também, ele tem serviços, ele pode ter, por exemplo, um cliente que tem um contrato de software ou um contrato de prestação de serviço, mas você também atende esse cliente para um determinado serviço de um terceiro. Então, o sistema ele gerencia isso. Só que o contrato, nesse caso, ele é feito pelo terceiro, né? Um exemplo clássico, você tem um fabricante de impressora chamado Bematec. E a Bematec ela paga a lacração inicial do SCF. Então, quando você usa o gestor de prestação de serviço, você abre aquela OS, você abre a OS vinculada ao cliente, mas também vinculada ao contrato da Bematec, não o contrato do cliente, porque você recebe da Bematec. Então, gerenciar esses serviços prestados aos fabricantes e assemelhados, né? Pode ser que você tenha um laboratório que é uma extensão de uma autorizada. Então, o sistema também ele controla essa modalidade de contratos. E, por último, tem o gerenciamento dos contratos que são pagos por fabricantes e assemelhados. Já modifica um pouco o exemplo TEF. O TEF o cliente tem um contrato com o fabricante, mas você recebe um royalty mensal, né? Então você tem lá um cliente, por exemplo, ele paga lá R$140 para o fabricante, ou um assemelhado, uma Bematec, uma Capta, uma Eugin, ou quem você representar como TEF, e mensalmente a Eugin, ou a Capta, ou a Bematec, ela te paga um recorrente aí de R$20, por exemplo. Então, esses R$20, você cria um contrato por cliente daqueles R$20, até para você poder entender a demanda que você tem do TEF. Então, você tem um cliente que tem um contrato de TEF. Só que aí, ao invés de você lançar o valor total do contrato, que esse valor você não recebe, você recebe só uma recorrente, você lança apenas o valor que você recebe, para você poder ter o controle disso. Até porque depois você vai poder ter uma curva, né? Você vai tratar se esse contrato, quando esse contrato foi ativado, quando esse contrato foi renovado, trabalhar a vida útil do contrato, ter informações de cancelamento dos contratos, então você consegue ter uma gestão em relação a esse assunto específico. Então, o objetivo
básico do módulo gestor de contrato é isso, né? Gerenciar toda essa dinâmica de contratos dos nossos dia a dias. É lógico que você pode ter uma outra aplicabilidade também, sem problema. O sistema, né, ele está preparado para receber uma série de situações. É bem certo que alguns contratos, como contrato de aluguel, contrato módulo que é preparado para contrato de aquisição de imóveis, construtora, essas coisas, o sistema não foi preparado para esse tipo de atividade, né? Ele não atende de forma plena, aí você teria que utilizar os recursos que você vai perceber à medida que você for assistindo essas aulas. Se atender, tudo bem. Se não atender, é melhor não colocar no cliente para não gerar uma insatisfação do mesmo em relação à aderência do módulo à atividade do cliente. Bem, na logística dos contratos, nós temos a situação dos contratos ativo, inativo e cancelado. São apenas essas três situações que nós percebemos em relação ao contrato. Nós temos ele ativo, inativo, que é um contrato bloqueado, tá? E um contrato cancelado. Na periodicidade nós temos ele pode ser mensal ou pode ser anual, sendo que o contrato geralmente ele tem a validade, quando há renovação automática, a validade dele é de 1 ano. O outro conceito que nós temos em relação à logística é a competência. O contrato sempre é tratado pela competência. Nós não temos algo diferente da competência. Então, quer dizer, esse contrato é pago no mês X, mas compete ao mês Y. Até porque todo o sistema em si, todo o RP, todo o vínculo que ele tem, a questão financeira, por exemplo, é relacionado com a questão da competência. Então, a competência é mês 1, competência é mês 2, aquele princípio, não um regime de caixa, é um regime de competência. Há uma conta de energia que você paga no dia 15 de um determinado mês, mas ela se refere ao mês anterior. Ou pode se referir à própria competência do mês. Então, esse é a logística da gestão de contratos. E tem um outro tipo de controle que você pode ter, é criar uma carteira ou vendedor do cliente que está vinculado ao cadastro de cliente. Então, você pode tirar relatórios estatísticos, vários contratos que estão vinculados a um determinado vendedor, o que nós chamamos de vendedor carteira. Se você, por exemplo, tiver uma aplicação que você pode fazer em relação a isso, você tem, por exemplo, você comercializa ou representa um determinado tipo de software, por exemplo, o CIMAC, e você tem revendas, representantes em outras regiões. Então, você pode linkar aquele cliente a um determinado representante ou vendedor, e para você poder ter uma gestão disso também, saber o que no determinado período gerou de receita a um determinado vendedor em relação ao gestor de contratos e assim por diante. Alguns recursos operacionais, a geração das cobranças. Então, ele vai gerar boleto, gera carnê, envia por e-mail automaticamente, ou você pode fazer o reenvio. Tá? Gera a nota fiscal de serviço também. Então, a nota fiscal de serviço ela pode gerar em 3 camadas, pode gerar automaticamente, quando se gera a cobrança, gera a nota e envia essa nota para o gerenciador. Pode ser manualmente, à medida que você vai recebendo, você vai filtrando os boletos recebidos e enviando a nota para o gerenciador, aquele caso de que você só envia a nota para o cliente depois que o cliente te paga. Porque senão você começa a emitir uma série de notas para o cliente pagar e você gera o imposto disso se o cliente não pagar. Então, tem essa modalidade também, você pode ter o controle. E manualmente, automaticamente ele indica que já foi gerada a nota fiscal. Por quê? Porque você vai entrar no site da prefeitura e vai fazer isso manualmente. Então, são essas 3 situações. Uma outra coisa que o sistema prevê é reajuste dos contratos. Você pode fazer isso para um ou para vários contratos. Renovação dos contratos também pode ser para um ou para vários. Tá? A programação para valor futuro. Você pode fazer um reajuste de um determinado contrato, negociar um determinado contrato e falar, olha, eu estou no mês de abril e vou cobrar isso a partir de setembro, o valor X. Então, você já pode programar isso nos sistemas, pode lançar esse valor futuro. Pode também anexar documentos vinculados ao contrato, anexar documentos ou imagem vinculada ao contrato. O próprio contrato em si, você pode gerar ele, imprimir esse contrato no sistema e, a partir daí, você pode
depois que o contrato estiver assinado, escanear o contrato e colocar no repositório de imagens do SIMAC, subir isso para a nuvem e ter um backup dessas informações. E uma série de informações que tem, relatórios, consultas, gráficos customizáveis. Na realidade, falamos um pouco sobre gestão de contrato e o gestor de contrato ele faz parte do CIGE-PDV, então é um módulo onde aqui você, abrindo agora o sistema, você já tem a noção do que eu estive falando há pouco, né? Você pode cadastrar diversos tipos de contrato, nós vamos ver isso logo em seguida, que é a aula de configuração. A situação é fixa, o período também é fixo, como eu falei. Tem alguns recursos de busca rápida, você pode já ver os contratos vencidos, renovados, algumas estatísticas mais simples, né? Existem alguns relatórios nativos, nós temos aí 30 relatórios nativos de informações em relação ao contrato e você pode criar até 999 relatórios, né, que é o limite do sistema para a gestão de contrato. Você imagina que você pode criar o relatório que você pensar. Então você pode criar consulta, relatório, gráfico, agrupamentos. Então isso tudo você vai aprender a criar na nossa aula de relatórios. Nós vamos ter uma aula específica em relação a isso. Se assistir na aula, você vai conseguir fazer criar seus relatórios, suas consultas também e ver as consultas que já estão liberadas no sistema. Tá? Então você tem toda essa situação aqui em relação ao contrato. Via de regra, quando nós entramos no sistema, nós simplesmente filtramos um tipo e buscamos informações relacionadas com esse tipo e a partir daí nós começamos a navegar no contrato, né? Você tem aqui os itens do contrato, tá? Você tem, por exemplo, informações básicas do contrato, que é a informação da cobrança em si, informação do contrato em si, início, término, primeiro contrato, pessoa responsável, algumas informações adicionais, né? Se o contrato, a situação que está o contrato, que por exemplo ele está bloqueado, se teve cancelamento desse contrato, você tem o motivo do cancelamento também, para você gerenciar, isso você pode cadastrar. Informações em relação à implantação, se for um contrato de software, né, você pode gerir também a implantação, vinculado com a gestão de helpdesk. A questão do INSS retido, no caso de prefeituras que tiver essa situação, contrato que foi bloqueado, mas vai ser reativado em determinada data, o sistema também controla. Então você tem uma série de situações aqui. Pode ser que o contrato tenha um endereço de cobrança diferente do endereço da empresa. Pode ser que a empresa seja no local, mas a cobrança seja feita num outro escritório centralizado. Pode ser também que o endereço de atendimento do contrato na prestação de serviço seja diferente, né? Então tem uma série de informações. Pode ser que o contrato também ele seja faturado por uma outra empresa. Pode ser que ele seja uma empresa, mas o faturamento vai ser para uma outra empresa. Nós temos duas situações em relação a essa necessidade, essa regra de negócio específica, não é? Pode anexar os documentos e o lançamento dos itens em relação ao contrato, que também pode se anexar imagem, documento e assim por diante. Então essa é uma noção básica, né, a noção inicial da questão da gestão de contratos, e agora nós vamos, à medida que formos evoluindo nos módulos, a gente vai trabalhar na prática um pouco disso que eu acabei de comentar.